O expositor da noite de hoje já se encontra aqui com a gente, Raul Koga. Seja bem-vindo. A palestra tem como tema julgar ou ajudar. Que o Mestre Jesus ilumine suas palavras. Assim seja. Boa noite a todos os irmãos e irmãs aqui presentes, estejam encarnados ou desencarnados. Queria também saudar os amigos da internet, através dos canais do Instagram, do YouTube. Deem seu like, dê o seu joinha, compartilhem, porque compartilhar material da doutrina espírita é um ato de caridade, é um ato amoroso. Ajudamos a humanidade ao fazer isso. O tema de hoje, a conversa que nós vamos ter aqui entre irmãos, é sobre julgar ou ajudar. São reflexões à luz da doutrina espírita. E, inicialmente, antes da gente começar, gostaria da caridade de todos vocês. Essa é a minha primeira conversa, minha primeira palestra, Então já é um ato de caridade vocês estarem aqui presentes, nos auxiliando, emprestando esses ouvidos caros para esse irmão de vocês. E antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a casa, essa casa espírita, que, como se costuma dizer aqui no Nordeste, abaixo de Deus, foi quem salvou a minha vida. Devo muito a essa casa, porque através dela os preceitos da doutrina espírita começaram a chegar no meu coração, começaram a chegar no meu íntimo, e desta forma também não só acolheu a mim, mas como toda a minha família. Através dessa doutrina, trazida por esse rapaz, o nosso irmão também, menino bonito aqui, o nosso irmão Kardec, que nos permite conhecer melhor aquilo que o Mestre nos disse há 2000 anos atrás, que na verdade ele continua dizendo. De fato, ele está realmente no meio de nós, como se costuma dizer no jargão católico, local de onde eu venho. Uma pessoa católica, apostólica, romana, jogadora de pedra, queimadora de gente, apontador de dedo, é este que vos fala. Mas este rapaz aqui, o Jesus, nosso irmão, permitiu que eu tivesse mais uma chance, e aqui estou. Deu uma travada aqui. E já que nós falamos de salvação, eu cresci com esse dogma, Fora da igreja não há salvação. E aqui dentro da casa espírita, nós aprendemos que fora da caridade não há salvação. Desta forma, salvação é efeito de caridade. Então vamos falar um pouquinho de gramática. Quando eu ajudo alguém, eu sou o sujeito da ação. Quando alguém me ajuda, eu sou o objeto da ação. Seria muito simples se só fosse isso. A expectativa é realmente que aconteça não só isso. Eu ajudo alguém humildemente, desinteressadamente. Sobre esses advérbios, que modificam o sentido da frase, esta é a forma que os espíritos superiores nos ajuda, melhor dizendo. Esta é a expectativa. É assim que somos convidados a agir. Para isso a gente dá um joinha. No entanto, todavia, contudo, no mundo de provas e expiações, da qual a Terra faz parte, temos uma realidade. Eu ajudo alguém orgulhosa e interessadamente. Alguém me ajuda da mesma forma.
E quanto a isso, nós temos que tomar alguns cuidados, que da forma que nós ajudarmos, seremos ajudados no momento em que nós precisarmos. Para isso a gente, né, é nós, né? Enfim, somos nós, essa aqui é a nossa terra, né? Continuando aqui, Jesus traz em Mateus capítulo 22, dos versículos 37 a 39, também está no Evangelho segundo o Espiritismo, o seguinte: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esta é uma resposta que Jesus dá aos fariseus no momento em que eles tentavam armar alguma armadilha para prender Jesus. E o mestre Jesus, além de médico, psicólogo, também era um jurista, e dos bons. Então, sobre a doutrina espírita, ela permite que nós consigamos trazer lógica para o nosso entendimento, na medida em que traz a figura da fé, mas de uma forma raciocinada, né? Então, quando alguém pede ajuda, vamos chamar aqui de destinatário, ou seja, quem pediu ajuda, o remetente é Deus, e quem ajuda é o carteiro. Quem disse isso? Ah, menino bonito, esse aí. Quem diz isso é Chico Xavier. Nas várias vezes em que alguém, como todos nós também, nos maravilhamos com as histórias de Chico, não é mesmo, gente? Então, imagine o que é para uma mãe que tem seu filho desencarnado por circunstâncias diversas e recebe uma carta sobre como anda a sorte de seu filho no mundo espiritual, trazendo detalhes, trazendo histórias que só ele e a mãe e a família conheciam e ninguém mais. Então, qual é o tipo de ajuda? Que valor essa ajuda tem? E ainda por cima ele responde desta forma bastante humilde, que é justamente o tema do convite, justamente o que nós gostaríamos de causar aqui, entre nós, entre nossos irmãos, que é que saímos daqui um pouco perturbados. Esta é a ideia. Como assim nós viemos para a casa espírita receber passes e vamos sair perturbados? Esse é um dos objetivos. Mas o passe é muito bom, gente. Vocês vão sair muito melhor do que chegaram aqui. Fiquem tranquilos. Então precisamos fazer uma diferenciação entre necessidade e desejo. Vosso Pai sabe o que vos é necessário mesmo antes da gente pedir. Deus já sabe o que a gente quer mesmo antes da gente pedir. Então por que a gente faz oração? É uma pergunta, né? Então por que orar? Pedir, rezar? Conforme o termo, não importa. Isso é para a gente educar o nosso desejo. Isso é para a gente saber que somos seres coletivos. Estamos como peixes no aquário. Então, isso serve para que a gente eduque o nosso desejo. No livro Mestre de Amor, psicografado por nosso Divaldo, nosso vizinho de estado aqui, está pertinho da gente, psicografando Joana de Ângeles, ele traz traga um trecho desse livro, né, sobre o assunto doação. Então ele diz lá: desejando atestar a própria renovação, há muitos cristãos novos que se acreditam modificados, porque podem despojar-se de alguns bens materiais excedentes, todavia não transigem, ou seja, não toleram quanto ao programa de aplicação que desejam imprimir. Porém, mais importante do que a doação material, como testemunho de aprimoramento íntimo, são a renúncia ao ponto de vista, o combate ao amor próprio ferido,
o esforço contra o rancor, a luta sobre o capricho pessoal. E Jesus traz lá em Mateus capítulo 6, versículo 3, que não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. E traz também em Mateus capítulo 7, versículos 7 a 11, umas reflexões muito importantes. Eu vou destacar o seguinte trecho. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, seu filho, lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Lucas escreve também muito parecido, e ele acrescenta que filho, né, tudo isso que já está escrito aqui, que filho que pede ovos, o pai lhe dá um escorpião. Então, se vós, pois sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, Deus, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem? Então é mais daquela, né? Quem é que tem que ensinar quem a trabalhar? É Deus que ensina a gente a trabalhar ou nós que ensinamos a Deus a trabalhar? Vamos refletir. Pergunta retórica, a gente já sabe a resposta dela. Então, Jesus, um dos efeitos do Evangelho, a Boa Nova, é que Deus é amor. Deus é amor. Temos aqui a parábola do filho pródigo, filho Gastão, imprevidente, né? E aí o filho disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e ponde um anel na sua mão. Calça ele, traz o bezerro cevado, o mais gordinho, o mais top lá, e matai-o, vamos comê-lo, vamos nos alegrar, porque este meu filho estava morto, e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a se alegrar. Esse rapaz aí, o Padre Marcelo, deixou muito famosa aquela música, né? E que dizem que o mundo pode até lhe fazer chorar, mas Deus te quer sorrindo. Cabe a nós, gente, fazer com que isto seja verdade em vossas vidas. É busca. O mestre diz que a verdade nos libertará. Mas que verdade é essa? Mas para que a verdade possa ser conhecida, nós temos que buscar. O modo de Jesus liderar era servindo, ajudando. A gente imagina um líder, né, sendo ajudado, mas olha a diferença de Jesus. Lá em João capítulo 13, de versículos de 1 a 15, né, tem até uma confusãozinha lá que Pedro quis. Não, meu pé você não vai lavar não, mestre. Não. Aí Jesus convenceu Pedro. E aí a gente traz o trecho. Depois deitou água na bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava nas mãos. Então, neste mundo de provas e expiações, nós temos dois caminhos para conhecer a verdade: ou o amor ou a dor. E no planeta de provas e expiações não precisa fazer estatística para saber que o caminho da dor é muito mais frequente. O problema desta questão, né, de que Deus é amor, é uma verdade que nós precisamos colocar em nossas vidas, ela precisa ser trabalhada dia após dia, porque foi exatamente há muito tempo dito o contrário. Jesus vem reformular a nossa impressão de Deus. Não é que Deus esteja em evolução de forma alguma, mas a nossa percepção sobre o Criador é que muda conforme nós evoluímos. É aí que está o problema. Aí é que está todo o X da questão. Porque através da interpretação de como é que eu vejo o fenômeno, é que eu vou fazer as minhas conclusões. Então, exaltar o mal gratuitamente para vender a solução.
Essa é uma fórmula mágica da qual, por exemplo, eu fiz parte como fiel. Nessa encarnação, pelo menos não como pregador. Devo ter feito em outras encarnações, mas estou tendo a oportunidade aqui devagarinho de tentar desfazer estes equívocos. Então temos que dar graças em tudo. Como dar graças na hora da dor? Porque na hora do amor é muito tranquilo, né? Como é que a gente dá graças na hora da dor? Essa é uma pergunta que cabe reflexão e muito mais, ela é de fórum íntimo. É na busca pessoal de cada um e não adianta a gente prescrever uma fórmula. Mas a pessoa que está sofrendo precisa de ajuda. Tentaremos conversar sobre isso. Porque toda ajuda, todo o bem que nós pudermos fazer, servirá com certeza para que a gente consiga diminuir os débitos que nós tenhamos. Pode ser que aquele irmão que eu estou ajudando agora, eu tenha algum débito com ele no passado, ou não. Simplesmente eu tenho que fazer o bem, porque o objetivo é a evolução, o objetivo é a nossa melhoria pessoal, o objetivo todo é este. Mas, quando eu opero no bem, este é um convite, na verdade, né? Aqui é uma reflexão em conjunto. Haroldo Dutra diz que quando tiver espíritos superiores dando palestra, vai ser uma reserva de mercado muito grande, porque só eles vão poder dar. Então aqui nós estamos conversando entre irmãos, porque sofremos basicamente de dores, vamos dizer assim, com os mesmos mecanismos, né? Um sofre mais de um determinado assunto, o outro sofre menos. Mas o objetivo é que a gente consiga encontrar um caminho para agradecer a tudo que nos acontece. Então, esta é uma lembrança de Jesus, que está lá no Mateus capítulo 5, versículo 25 a 26. Fazer o bem sempre, mesmo que você não saiba por que precisa fazer esse bem. Então, a doutrina espírita nos permite trabalhar muito a ideia de causa e efeito. Eu vou trazer alguns exemplos materiais aqui que fica mais fácil da gente compreender. Vocês não podem acreditar que uma pessoa muito musculosa, né, não malhe, que isso caiu do céu para ela. Vocês não podem acreditar que uma pessoa muito inteligente não esteja estudando. Você não pode acreditar que uma pessoa muito rica aos nossos olhos não esteja trabalhando. Então, a proficiência é uma qualidade que a gente tem ao treinar bastante. Aí a gente traz Jesusinho aqui para nós, e a gente, o que tem a ver Jesus com isso que nós falamos? Jesus, com toda aquela perfeição que ele tem, ele ainda dava o exemplo de orar. Há várias passagens bíblicas de Jesus se retirando um pouquinho para orar. E aí, por que orar é tão difícil para nós? E olha que ele orava muito, com todo aquele poder, com toda a sua, com as suas maravilhas que ele operou aqui neste plano, né? Ele orava muito. Então, são reflexões que nós estamos trazendo aqui. E a doutrina espírita conversa com a gente sobre uma questão, que é a fé raciocinada, que a gente já conversou um pouquinho aqui. Só vou dar uma lida na questão de que o que é uma fé inabalável, que é aquilo que nós estamos também conversando. A fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. É esse resultado que o Espiritismo conduz, triunfando assim sobre a incredulidade, todas as vezes que não encontra oposição sistemática e interessada. Então, se pelo menos a pessoa fizer um por que não, já começa a ler uma obra espírita, já começa a vir para as palestras, já começa, enfim, a estudar. Inclusive, nós temos às 19h30 às terças-feiras e às
19h30 também, às quintas-feiras, vários estudos da doutrina espírita. Momentos bastante importantes de nos conhecermos, de saber quem nós somos, para, enfim, saber como é que nós podemos ajudar. Continuando aqui, né, só um destaquezinho gráfico, mas voltando ao tema, foram só algumas contextualizações para que a gente consiga entender melhor o que nós temos a falar aqui. Então, o tema da conversa aqui é julgar ou ajudar. Então, a gente observou 4 possibilidades. Posso ajudar? Eu tenho a opção. Ajudar? Não ajudar? Mas ajudar julgando ou julgar ajudando? A gente vai conversar sobre cada situação dessa aqui, mas eu vou fazer um pequeno detalhe a respeito sobre julgar ajudando. Aí eu trago um jurista, né, Haroldo Dutra, que é juiz de direito, então ele tem lugar de fala nisso aqui que nós estamos falando, então vou citá-lo. Em algumas palestras você pode encontrar ele nos trazendo que o ser humano não consegue cumprir com as leis dos homens, que são mutáveis, ou seja, estão em evolução. Imaginem as leis de Deus que são perfeitas. Sobre julgar, o que deve ser julgado é o crime e não o criminoso. No livro dele, Despertar, o Segredo da Reforma Íntima, um livro muito bom, muito bacana, rapidinho a gente lê. Ele conta a história de que Chico gostava de ler aqueles jornais, tipo notícias populares, aqueles que ao você torcer sai sangue. Já ouviram falar desses notícias populares? E aí alguém ficou curioso e perguntou: Chico, por que você lê esse tipo de jornal? Aí ele, Chico Xavier, sendo Chico Xavier, eu leio pelo criminoso, né? Eu leio porque todo mundo vibra contra, né? A pessoa que está no crime, né? E ele queria saber para orar pelo criminoso. Mas também no momento de dúvida, ele pergunta para Emmanuel: ô Emmanuel, o que é um criminoso, né? Para a espiritualidade amiga, o que é? Aí ele dá essa talacada, essa voadora de 2 pés no peito. Criminoso é qualquer um de nós que foi descoberto. Então, o próprio Haroldo Dutra continua aqui falando para nós, no mesmo livro, porque se nós não temos ainda a bênção da espontaneidade, ou seja, quem dá, dá. Quem dá, dá simples, de forma desinteressada, sem julgamento. Nós não temos isso ainda, gente. Essa conversa é para a gente tentar afiar, né, pelo menos perturbar nesta área, que é a característica dos espíritos superiores, porque os espíritos superiores são bons espontaneamente. Nós pelo menos temos a bênção da disciplina. Nós somos, ele traz aqui, então são palavras do Haroldo Dutra, somos um jumentinho com a carroça, temos vontade de nos comportar feito um jumento, mas a carroça não deixa. Então nós somos meio assim. E aí com disciplina nós conseguimos o quê? Ajudar as pessoas, auxiliar no progresso da humanidade. É essa a ideia que Haroldo quer nos trazer ao falar dessa forma. Então quando alguém pede ajuda para a gente, alguma coisa na nossa consciência dá uma fagulhazinha lá, porque é muito fácil a gente ajudar quem está próximo da gente. Dar um presente bom para um filho, dar um presente bom para a patroa, comprar um brinquedinho para o cachorrinho, para o gatinho, né? Mas para uma pessoa que você não foi com a cara, né? Então é sobre esse tipo de julgamento que nós estamos conversando. É para ajudar. E aí estamos trazendo algumas situações em que nós vamos detalhar um pouco isso. Então, Kardec pergunta na questão 621, onde é que está escrita a lei de Deus? Aí, lacônica a resposta, na lata, na consciência. Na consciência. Mas Kardec, professor, né? Didático, bastante didático, ele fez a pergunta que às vezes a gente não tem coragem de perguntar, aquela pergunta a mais além daquilo que foi respondido. Mas visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada?
É o que os Espíritos respondem. Ele a esquecera e desprezara. Quis então Deus que lhe fosse lembrada. E aí nós trazemos aqui Paulo de Tarso. Na primeira carta aos Coríntios, capítulos 13, versículo 1 a 8. Ele nos traz: ainda que eu falasse línguas, as dos homens e as dos anjos, se eu não tivesse caridade, seria como o bronze que soa ou como um símbolo que tine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, ainda que eu tivesse toda a fé, o ponto de transportar montanhas, se não tivesse caridade, eu nada seria. Ainda que eu distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que entregasse meu corpo às chamas, se não tivesse a caridade, isso nada me adiantaria. Aí ele fala um pouquinho mais detalhadamente sobre a caridade. A caridade é paciente, é prestativa, não é invejosa, não se ostenta, não se incha de orgulho, nada faz de inconveniente, não procura o seu próprio interesse, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, a caridade jamais passará. E aí vamos falar um pouquinho então sobre a caridade de Jesus. Ao que o próprio Kardec pergunta, na questão 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus? Aí ele traz o nosso bom e velho BIP, né? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas, nosso carinhoso BIP. E aí Kardec faz aquele seu maravilhoso comentário, né? O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, pois amar o próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejáramos nos fosse feito. Tal o sentido dessas palavras de Jesus: amai-vos uns aos outros como irmãos. A caridade, segundo Jesus, não se restringe à esmola. Ele não condena a esmola, mas não é só isso. Abrange todas as relações em que nos achamos com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. Porque é muito fácil, é muito agradável, né, fazer certos tipos de ajuda. Ela nos prescreve a indulgência porque de indulgência precisamos nós mesmos, e nos proíbe que humilhemos os desafortunados, contrariamente ao que se costuma fazer. Apresente-se uma pessoa rica e todas as atenções e deferências lhe são dispensadas. Se fosse pobre, toda gente como que entende que não precisa preocupar-se com ela. No entanto, quanto mais lastimosa seja a sua posição, tanto maior cuidado devemos pôr em lhe não aumentarmos o infortúnio, pela humilhação. Um homem verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo a distância que os separa. Aí eu trago um trecho da Oração pela Paz de São Francisco de Assis, em que a gente traz um trechinho em que ele fala especificamente sobre ajudar, mas não cita a palavra especificamente. Então nós estamos ajudando quando pedimos forças ao Mestre, ele está se remetendo ao Mestre, no sentido de procurar mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe e é perdoando que se é perdoado. Gente, é bem simples a gente compreender isso. Ou você ajuda, ou você é ajudado. Ou você ajuda um doente, ou uma hora você será o doente. Uma hora eu sou o sujeito da ação, outra hora eu sou o objeto da ação. E todos nós precisaremos de ajuda, todos nós poderemos ajudar. E da forma como ajudamos, seremos ajudados. Então, eu trouxe algumas situações aqui. Eu não quero, mas preciso. Porque é justamente aquela questão da fagulha, né, que fica em nosso interior, dentro de nossas consciências. Quando Kardec perguntou, já conversamos aqui, onde é que está a lei de Deus? Está na consciência.
Só que, às vezes, você está lá no semáforo, por exemplo, chega uma pessoa, aquele semáforo de 10 minutos, e aí chega uma pessoa e você não está com nada para dar para ela. E aí você se vê no impasse. Quem não já passou por isso? Então nós vamos conversar aqui sobre algumas questões a respeito da indiferença, que no texto de piedade foi trazido aqui para nós. Porque quebra a sua paz interior. É complicado você ficar indiferente a essa situação. Acontece a situação de que eu preciso, mas não posso ajudar. Por que a gente não pode ajudar? Acontecerão várias coisas aqui, várias situações. Caprichos, vaidades, a gente não foi com a cara de quem está pedindo. Ah, ele é de um partido A, ele é de um partido B. Eu torço para um time, ele torce para outro. A gente encontra muita desculpa para se sair dessa. Então, pelas diferenças, por preferências, por vaidades. Salomão, no finalzinho da vida, lá em Eclesiastes capítulo 1, e justamente no versículo 2, traz essa máxima aqui: vaidade de vaidades, diz o pregador, que é ele mesmo. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. E no final da vida, aquilo que ele viveu no seu esplendor, ele chega à conclusão de que tudo é vaidade. Tem aquela situação: quero, mas não consigo. Que é quase sinônimo de preciso, mas não quero, porque aí a gente começa a se justificar, porque eu não consigo, porque eu não posso ajudar algo dentro de mim, começa a fervilhar. Isso dentro do quanto a gente tem de autopiedade. Então, como a nossa responsabilidade, para não dizer a nossa culpa por não ajudar, ela é insuportável, então nós temos que criar. Não era para ter, tá? Mas meio que criamos mecanismos de defesa do ego ao egoísmo aí, uma das chagas da humanidade. São duas, né? O egoísmo e o orgulho. Então, como isso é insuportável, eu transfiro a culpa a minha culpa, o meu desconforto para quem está pedindo. Pô, aquele cachaceiro de novo está me pedindo? Nossa, essa pessoa não se cuida, e aí... Meu Deus, ele não trabalha. Enfim. De modo que nós começamos a entrar num hábito em cima no bem, né? Um hábito no bem que poderia ser feito e não foi feito. Esse hábito se transforma num vício. E aí o nosso orgulho e o nosso egoísmo fica sendo cada vez mais difícil de ser combatido. Tem aquela situação, e aí... eu preciso, mas não posso mais, porque de repente é aquela situação em que Salomão vai dizendo para você. É uma situação em que nos encontramos mais nessa ampulheta. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Quando aquela situação que eu não quero me aborrecer, foi citado o Mar Morto aqui. Olha só, ele é muito bonito. É uma maravilha natural. Ao que Miguel, no século XIX, em 1800 e bolinha, lá em Bordeaux, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, no item 17, nos traz: temei ficar indiferente quando puderes ser útil. A tranquilidade comprada ao preço de uma indiferença culposa é a tranquilidade do mar morto, que esconde no fundo de suas águas a lama fétida e a corrupção. Quando a gente imagina a ideia de um mar, a gente imagina uma riqueza muito grande. Peixes, várias espécies, riquezas, muitas soluções para a humanidade, navegação, transporte, uma infinitude de coisas. E quando a gente vê um mar desse aqui, que já tem um nome bastante honesto, Mar Morto, então nós temos que nos tratar para não virarmos um mar morto. Quando procuro compreender, e aí esta compreensão vem através da leitura que a irmã fez aqui no começo.
É sobre a piedade. Então, o sentimento mais apropriado para vos fazer progredir, domando vosso egoísmo e vosso orgulho, aquele que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor ao próximo, é a piedade. Ela doma o nosso egoísmo, nosso orgulho, aquele que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor ao próximo. Na doutrina espírita, nós somos convidados a ressignificar o sofrimento. Na palavra prova. Aí já melhora, né? Estou sofrendo, não, estou em prova. Quando o professor geralmente aplica a prova, ele está em silêncio. É assim que Deus está. Mas ele sabe que nós vamos conseguir passar por ela. E os objetivos da prova são sempre aumentar nossa inteligência, aumentar nossa paciência, aumentar nossa resiliência, que é a capacidade de aguentar os trancos da vida, de modo, a conseguir domar aquele jumentinho que a gente conversou lá no começo. Isso aqui é um freio. Quando o domador aqui coloca para a direita, o jumentinho vai para a direita, e assim por diante. Quando puxa os dois, ele freia. Então o sofrimento é para nos educar, é para nós compreendermos, é para nós conseguirmos passar pela prova. E com certeza estaremos mais proficientes toda vez que nós passarmos por ele. E este é um convite da doutrina espírita para conseguirmos ressignificar isso tudo. E um convite de Jesus. Ele nos traz que ele nos convida a sermos perfeitos. Olha só o convite de Jesus. Como é perfeito vosso Pai, ou seja, o Pai de todos nós, inclusive de Jesus, nosso irmão maior, que está nos céus. E como é que Deus nos ajuda? Gente, Deus nos ajuda de tal forma, autoridade máxima, Deus nos ajuda de tal forma e com tanta benevolência, com tanta indulgência, com tanta paciência, com tanta misericórdia, mas de forma tão discreta, mas tão discreta que nós deixamos às vezes de acreditar nele. Eu vou repetir. Ele nos ajuda tanto, mas de forma tão discreta que às vezes nós deixamos de acreditar nele. Mas ele nunca deixa de acreditar na gente. Só para citar uma bênção divina aqui. O ar que nós estamos respirando aqui, ele tem 21% de oxigênio. Tem 70% de nitrogênio. E para fechar a conta, os 9% que falta são os outros gases. Essa porcentagem, essa alíquota de 21% permite a vida no planeta Terra. Jesus lá fez há 4 bilhões de anos. Este planeta, o nosso governador do orbe. Ele é o arquiteto, ele é o médico, ele é o psicólogo, ele é tudo desse planeta Terra. Então, sabe quando é que nós começamos a dar valor, por exemplo, a uma dessas bênçãos? Estou falando só de uma bênção. Quando ele nos falta. Quando nós precisamos ir para um hospital e pagar oxigênio por litro, por minuto. Então a conta é por minuto. E se precisar mais, nós vamos ter que ser submetidos a procedimentos cada vez mais invasivos, até porque a medicina não sabe até onde vai o sofrimento de cada um. Mas esse é um véu benéfico colocado para que não se pare de lutar. Então, são as bênçãos de determinadas ignorâncias, porque nós não sabemos até aonde vai o sofrimento de cada um. Então, olha como é que é a bênção divina. Então, como ele nos ajuda e não fica esfregando na nossa cara, como se faz neste plano, A gente ajuda um ali e não sei o que lá, toca a trombeta, estoura rojão, faz aquela festança toda. Então, mas este é um convite de Jesus. Sermos perfeitos, como é perfeito o vosso Pai, por exemplo, em matéria de ajudar. E aí, estamos já no finzinho, gente. Como é, essa pergunta é retórica, como é que nós nos encontramos? Ajudando mais, julgando mais? Ajudo mais do que julgo, julgo mais do que ajudo? Ou por medo de errar, nem
ficam na vida contemplativa. Na questão 657, Kardec pergunta: os homens que se entregam à vida contemplativa, ou seja, que ficam isolados lá no mosteiro, lá só orando, isso é muito bom, emanando só energias positivas, mas é isso que eles fazem. Tem algum mérito aos olhos de Deus, já que só pensam nele e não fazem mal a ninguém? Ao que os espíritos respondem: não, pois se não fazem o mal, também não fazem o bem e são inúteis. Além disso, não fazer o bem já é um mal. Deus que quer que se pense nele, mas não quer que se pense apenas nele, pois deu ao homem deveres a cumprir na terra. Aquele que se consome na meditação e na contemplação nada faz de meritório aos olhos de Deus, porque sua vida é toda pessoal e inútil à humanidade, e Deus lhe pedirá contas do bem que não houver feito. É importante a gente trazer aqui a reflexão de que às vezes a gente se retira um pouco para nos refazermos, mas temos que voltar ao mundo porque somos do mundo, né? Somos do mundo, né? E também é um convite, né, que Jesus faz, né? Estar no mundo sem ser dele. Estamos realmente de passagem aqui e devemos fazer dessa passagem, dar o melhor de si com as condições que nós temos. Então, meus queridos irmãos e irmãs, encarnados, encarnadas, desencarnados, desencarnadas, nossos irmãos da web também, nos canais do YouTube, do Instagram, do WhatsApp também não, né? Não, compartilhe esse vídeo. Estejam todos muito bem, que o Mestre Jesus possa estar sendo sentido, pois Ele de fato está no meio de nós. Nós é que precisamos nos aproximar dEle, porque Ele é um recurso também desses, gratuitos, que está presente a toda hora, a todo instante, mas que nos convida a usar muito bem os nossos livres arbítrios, para inclusive usar desse recurso que é Ele. Muita paz, muita luz a todos.